Lá vem agora a Naja bancar uma de Noé. Pois é, meus irmãos, eles estão prevendo aí grandes enchentes, né, que eles chamam de históricas, para 2030, né? É a agenda 2030, ou vai ou racha, literalmente. Sabe o que eu acho mais interessante? É como algumas pessoas não questionam o fato, por exemplo, de uma Naja dessa vir com essas previsões, quando há pouco tempo nós tivemos grandes enchentes aqui, inclusive no Rio Grande do Sul, muitas pessoas foram ceifadas, infelizmente, e eles não deram uma palavra sobre isso, né? Não fizeram essa previsão há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, nada, né? Mas de repente acontece e as pessoas pagam o preço e ponto final. Uma organização como ela que ganha dinheiro do mundo, eu acho que tem responsabilidade, né? Porque muitos países como o Brasil mandam dinheiro para eles. É chamado inclusive de um bem da humanidade, né? Um patrimônio da humanidade. Mas a gente não vê benefício nenhum. Agora, o interessante é que eles não fizeram uma previsão para 2026, 2027, não. É 5 anos na frente. Por que será? Teria isso um viés político também? Eu acho que a resposta é óbvia, né? Já que eles estão prevendo para 5 anos, então dá tempo da gente evitar. Como é que a gente pode evitar? Seguindo a agenda que eles querem. Agenda essa que presidentes que estão querendo proteger o seu povo já têm tirado as suas nações disso, como Donald Trump bem fez. Vou passar a matéria, não dá para fazer muitos comentários sobre isso, porque as plataformas estão rígidas em cima desse tipo de opinião, desse tipo de assunto. É para você simplesmente reforçar o que eles dizem ou simplesmente não falar. Vocês sabem qual é a minha opinião. Então vamos ouvir aqui a Naja tentando dar uma de Noé. A Naja alerta para enchentes históricas no mundo em 2030. Essa dica veio através do nosso querido irmão Silvio Omar Ramos e se encontra na CNN Brasil. As comunidades costeiras dos Estados Unidos devem ficar em alerta. Um aumento dramático nas enchentes da maré alta ocorrerá daqui a pouco, mais de uma década nos Estados Unidos. Isso de acordo com a Naja. O rápido aumento começará em meados da década de 2030, quando um ciclo lunar amplificará o aumento do nível do mar causado pela crise, né? Aquela crise de sempre. Revelou assim um novo estudo liderado pelos membros da equipe da Naja, na Universidade do Havaí, que estuda a ciência da mudança do nível do mar. Apenas os litorais do extremo norte, como o do Alasca, terão pelo menos mais uma década de descanso, porque os processos geológicos de longo prazo estão levando ao aumento dessas áreas terrestres. Os estudos publicados na revista científica Nature Climatic Change é o primeiro a levar em consideração todas as causas oceânicas e astronômicas conhecidas para as inundações, disse a agência em um comunicado à imprensa. As enchentes de maré alta envolvem menos água do que as tempestades de um furacão, mas o principal autor do estudo alerta que isso não significa que seja um problema menos significativo no geral. É o efeito acumulado ao longo do tempo que será o impacto, disse assim ele, o Phil Thompson, professor assistente do Departamento de Oceanografia da Universidade do Havaí, em comunicado à imprensa. Se inundar 10 ou 15 vezes por mês, uma empresa não pode continuar operando com seu estacionamento submerso. As pessoas perdem seus empregos porque não conseguem trabalhar. As forças se tornarão um problema de saúde pública. A Administração Oceânica Atmosférica Nacional relatou mais de 60 enchentes de maré alta em 2019. Esse novo estudo projeta que essas enchentes às vezes ocorrerão em aglomerados com duração de um mês ou mais na década de 2030, dependendo das posições da Lua, da Terra e do Sol. Algumas cidades podem ver enchentes a cada 1 ou 2 dias. Então eles estão dizendo isso aqui, né? Estão dando literalmente uma de Noé, e agora, como o Trump está lá, né? Eles pararam de colocar só a culpa no homem, né? Inclusive tem várias outras matérias que inclusive eu fiz vídeo aqui, mostrando que até os gelos estão ficando mais frios de novo, né? Muitas partes que eles diziam, não, olha, o problema sério aí, começaram a congelar, né? De novo. Então é bem interessante isso, que a opinião científica, ela tende a mudar também conforme quem está no poder. Você já viu que doideira isso, família? Porque se é científico, né, não tem nada que importe quem esteja no poder, mas infelizmente nesse mundo novo, né, nesse novo mundo, é exatamente assim. Então o que é que a gente está vendo aqui? Eles estão afirmando que 2030 vai acontecer isso, então mudanças precisam ser feitas. Mudanças essas, né, que vai prejudicar muito a população como um todo. Está ficando cada vez mais difícil e restrito você literalmente mandar no que é seu. Você ter licenças para mexer na sua própria terra. O motivo está aí. Agora, o interessante de tudo é que há tempos também eles falavam que muitas das cidades costeiras estariam ameaçadas, né? Nessas décadas, logo quando começou-se a levantar esse assunto. Até agora eu não vi nenhuma praia, né, nenhuma cidade costeira ser de fato engolida ou o mar avançar 1 metro que seja, né? Como bem disse
aquele especialista, lembra dele? Que ele foi lá no programa do Jô, né? Falou as verdades, aquele cara foi caçado, foi perseguido, né? E era um profissional da área. Mas o profissional também só é levado em consideração, e isso também ficou provado com o descobridor, né, do vírus do HIV, o Luca Montagni. Ele também era um profissional respeitado, ganhador de prêmio Nobel, né? E a gente testemunhou, né? A gente que acompanha a notícia aqui, a gente testemunhou o cara sendo desconstruído, né? Praticamente ao vivo. Até então, visto como um gênio, foi só ele falar, né, daquele problema mundial, aquele problema que afetou o mundo todo, dizer que aquilo ali não tinha como vir da natureza, que pronto, né? Acabou a vida do cara. A imprensa começou a falar que não, ele ganhou o prêmio Nobel, mas porque ele teve um excelente assistente, praticamente a mídia querendo tirar o prêmio do cara e passar para assistente do cara, né? Coisa que nunca tinham falado nem o nome dela, né, até então. Então nós somos testemunhas de muita coisa absurda, né? Infelizmente, se hoje as pessoas querem ouvir isso abertamente, elas não ouvirão mais. Acabou esse tempo que a gente dava nome aos bois. Olha, é assim, é assado, esse fulano, esse cicrano. Acabou isso aí, né? Acabou mesmo. E canais, inclusive, que insistiram, eles desapareceram. Então o que a gente pode fazer ainda é fazer esse questionamento dentro do que eles mesmos estão mostrando, né? Nós tínhamos notícias que o mar invadiria muitas dessas casas que são costeiras, dessas praias que são costeiras, cidades costeiras. Até agora não vimos isso, né? O Trump entrou, então parou até o até o gelo parou de derreter, né? E agora a culpa, como você viu aqui, é da Lua. Agora a culpa passou a ser da Lua, né? Eu realmente acho interessante, né? Como o sistema solta essas pérolas. E mais interessante ainda, como a população aceita, né? Por ter o jargão científico. A gente fala muito, por exemplo, da mídia, né, família? Nós, principalmente, acusados de sermos teóricos da conspiração, a gente fala muito da mídia, né? Mas, embora a gente veja muita crítica, um poder, né, de manipulação diminuindo, isso é um fato. A mídia hoje não é nem de longe, né, o que ela era nos anos 80, nos anos 90, antes do aparecimento da internet. Na verdade, antes da popularização da internet, porque a internet ela existe desde a Segunda Treta Mundial, né? Mas a popularização só veio acontecer aí no quê? Meados dos 2010 por aí, 2000, vamos colocar 2000, né? Que a internet começou a se popularizar de fato, principalmente quando chegou os smartphones. Mas apesar dessa queda toda da influência dela, as novelas, que o diga, nas novelas da Rede Podre, não tem nem 10% do alcance que elas tinham antigamente. O Brasil parava para ver um final de novela, né? Se você tivesse em uma loja, num centro, um restaurante, você via que ficava esvaziado ou todo mundo olhando para a televisão, né, que estava lá sincronizada naquele capítulo final. Tinha até reprise, não sei se vocês lembram disso, mas tinha reprise do capítulo final. Hoje não é nem de longe mais próximo do que foi aquilo. Mas ainda assim eles têm grande poder, né? Muita coisa eu vejo que as pessoas esperam ser confirmado pela mídia para poder ter certeza que realmente aconteceu. Um dos motivos disso é os agentes, né? O pessoal infiltrado que muitas vezes trabalham para políticos, em gabinete de políticos, que soltam essas pérolas aqui justamente com o único objetivo de criar uma fake news mesmo, e com isso eles possam ter o direito de censurar depois, né? Como está proposto aí, principalmente pela esquerda. Essa é a pauta principal da esquerda, não só no Brasil, mas no mundo todo, né? A Europa que o diga. Eu vejo muita gente falando, agora o imoral não vai poder mais ir para os Estados Unidos, caçar o visto dele, até agora isso não aconteceu, mas ainda que caçem, que eu acho até difícil que aconteça, mas ainda que caçem, na Europa, a nossa Xandidade, por exemplo, ele é visto como um herói, né? Ele é visto como um herói lá. Até os próprios deuses estavam falando sobre isso, né? Eles disseram, não, o nosso sistema aqui ele já está sendo estudado, né, por outras democracias do mundo, como lá na Europa. O pessoal já está olhando aqui, né, como os deuses do Olimpo aqui são elogiáveis, né, porque eles realmente chamam a responsabilidade para si, né, eles falando, né, essa parada. Então, é aquela coisa, meus irmãos, já que a gente tem uma luta literalmente da luz contra as trevas, e a luta tá bem equilibrada, né, ela tá bem equilibrada, e o lado deles, pelo menos no Brasil, tem tido grande vantagem, né? A gente espera aí que mude, né, a conscientização do povo, por mais difícil que seja, ela aconteça, mas que também não adianta querer criar falsas ilusões e achar que isso vai ser a curto prazo, né? Não vai, o povo já está acostumado com o chicote, né? Então basta bater um pouco menos ou mais aliviado que o povo já acha que está no lucro, né? De tanto que sofre já, de tanto que apanha, né? A gente vê cada vez mais os trabalhadores quebrados, trazendo menos pão para casa, mas o povo, não, mas ainda está dando para comer, vamos indo, e está indo mesmo, né? Enfim, meus irmãos, é isso que a gente tem para hoje.
Me diz aí o que é que você achou, né, da nova desculpa do sistema. Agora a culpa das novas enchentes que vão vir até 2030. E por isso mesmo a gente já tem que cuidar agora, né, segundo eles. Agora é a culpa da Lua, né? Quando você olhar para a Lua, você diga, eu sei o que você fez no verão passado, né? Porque a Lua agora passa também a ter a sua culpa. Enfim, o que é que você achou dessa notícia? Deixa aí nos comentários, eu faço questão de ler. A gente vai ficando por aqui. Um abraço a todos, fiquem com Deus e fui!